Olá e muito bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Hoje nós vamos mergulhar direto num caso prático de direito notarial e registral que é super comum no dia a dia. Nós vamos falar sobre dinheiro. Ou melhor, sobre quando você não precisa pagar absolutamente nada por aqueles atos que são essenciais para a nossa vida civil. É um tema fascinante, porque a gente pega a letra fria da lei e cruza direto com a garantia básica da nossa dignidade. Então, bora estruturar esse raciocínio passo a passo para a mecânica toda fazer sentido para você. Mas olha só, antes da gente resolver qualquer caso prático, a gente precisa dar um passo atrás e entender a base de tudo isso. O registro civil de nascimento e o assento de óbito não são de jeito nenhum só uma burocracia chata do sistema. Eles são, literalmente, os pilares fundamentais da nossa sociedade. Pensa bem, sem o registro de nascimento, você virtualmente não existe para o Estado. E sem o registro de óbito, uma série de direitos, questões de herança e sucessão simplesmente travam. É por isso que a nossa legislação trata o acesso a esses atos não como um balcão de negócios, mas como um direito universal e negociável. Com isso na cabeça, vamos para o nosso cenário de hoje. Imagina a seguinte situação. O José passou por aquele momento super difícil de se despedir do pai dele, o Caio, que infelizmente faleceu. Só que olha como é a vida. No mesmo mês, o José teve a alegria gigante de presenciar o nascimento do seu primeiro filho, o João. É uma montanha-russa de emoções, né? Mas, trazendo para o nosso lado prático aqui, considerando a Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, como que ficam as obrigações financeiras do José? Ele vai ter que abrir a carteira e pagar emolumentos por esses registros? Bom, a nossa chave mestra para matar essa charada está no artigo 30 dessa lei. O texto é cristalino, sem margem para dúvidas. Ele diz que não vão ser cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento, nem pelo assento de óbito, e essa isenção ainda se estende para a primeira certidão desses atos. O detalhe de ouro aqui que você precisa gravar é o seguinte: reparou na ausência de qualquer condição financeira nessa regra? Exato. A gratuidade para o ato inicial do registro é absoluta e incondicionada. Não importa se você é milionário ou se está com orçamento apertado no fim do mês. Legal, sabendo dessa regra absoluta, a gente já pode começar a passar o facão nas alternativas erradas do nosso caso prático. A alternativa A sugere que o José vai pagar taxas pelo registro de nascimento do João. Bom, a gente acabou de ver que isso é totalmente falso, já que a gratuidade é universal, e de quebra, a alternativa ainda mete um segundo erro, afirmando que o óbito do Caio só vai ser de graça mediante comprovação de hipossuficiência econômica, ou seja, de pobreza. Errado de novo, a gratuidade do registro em si não está nem aí para sua condição financeira. Aí a gente vai para a alternativa B e ela tenta dar uma desperta fazendo exatamente o inverso, mas cometendo os mesmíssimos vícios jurídicos. Ela tenta condicionar o registro de nascimento à demonstração de pobreza e jura de pé junto que o registro de óbito vai ser cobrado. Gente, isso viola frontalmente o artigo 30. Essa afirmação só inverteu a lógica da lei para tentar causar confusão na nossa cabeça, então pode ser descartada sem medo. Agora, presta muita atenção na alternativa D. Essa aqui é aquela famosa casca de banana. Ela começa super bem, afirmando que o José não vai pagar nem pelo nascimento do filho, nem pelo óbito do pai. Perfeito, né? Só que lá no finalzinho, ela insere uma condição perigosa, desde que demonstre ser hipossuficiente econômico. É vital você gravar esse conceito. O Estado jamais vai exigir atestado de pobreza para você fazer o ato original do registro e emitir a primeira certidão. Esse é um direito inerente à pessoa humana. Não caia nessa armadilha. E a alternativa E, nossa, essa aqui chutou o balde de vez e foi para um caminho radical. A proposta dela é que o José pague as taxas por ambos os atos, independentemente da situação financeira. Quem escreveu isso simplesmente ignorou por completo a existência da Lei 6.015 e toda a essência do acesso gratuito à cidadania que a nossa Constituição garante. Uma premissa absurda e completamente incorreta. E tudo isso que a gente desmontou só ilustra de forma brilhante a precisão da alternativa C, que é a nossa resposta irretocável para o cenário. O José não vai arcar com emolumentos pelo registro civil de nascimento do João, tampouco pelo assento de óbito do Caio, e tudo isso acontece de forma totalmente independente da situação econômico-financeira dele. Essa opção espelha com exatidão matemática a natureza incondicionada e absoluta da gratuidade para esses atos inaugurais da vida. Mas aí fica aquela pulga atrás da orelha, né? O aspecto mais intrigante é tentar entender o motivo de tantas alternativas erradas usarem esse termo hipossuficiente ou pobreza. Por que tentam nos confundir com isso? O pulo do gato é que essa condição de fato existe na lei,
mas ela mora num lugar muito, muito específico. O parágrafo 1º do artigo 30 determina que os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento pelas demais certidões. Ou seja, a exigência de você comprovar pobreza assinando uma declaração só vai se aplicar da segunda via da certidão em diante. Então, o ponto crucial para a gente não errar mais isso é visualizar essa balança, essa diferença fundamental. De um lado a gente tem o ato inicial, fazer o registro lá no livrão do cartório e levar a primeira via da certidão para casa. Isso é universal, incondicional e absolutamente de graça para todos. Do outro lado da balança a gente tem os pedidos de segundas vias no futuro. Opa, nesse cenário o serviço do cartório passa a ser cobrado por padrão e a gratuidade vira uma exceção, condicionada só para aquelas pessoas que declararem formalmente que não tem como pagar os custos. Bom, para a gente consolidar a nossa análise, vamos fechar a estrutura do que precisa ser memorizado permanentemente sobre esse tema. Regra número 1. Registrar o nascimento é sempre gratuito. Regra número 2. Registrar o óbito também é sempre gratuito. Regra número 3. A primeira via da certidão entregue nesses momentos é, adivinha, sempre gratuita. E o grande diferencial técnico que pega muita gente, a condição financeira de quem está pedindo o documento é absolutamente irrelevante para a prática desse primeiro ato. Pessoal, chegando ao fim deste nosso estudo, eu queria deixar uma reflexão para vocês. A gente viu que a lei blindou a entrada e a saída da nossa vida civil com a gratuidade absoluta, protegendo a dignidade básica. No entanto, se a cidadania começa no nascimento e termina no óbito, como é que essa cobrança, mesmo que condicional para segundas vias, acaba impactando as pessoas mais vulneráveis na busca contínua pelos seus direitos ao longo da vida? Entender as regras dos cartórios vai muito além do domínio da lei, é entender o acesso à justiça e a própria existência do indivíduo na sociedade. Muito obrigado por acompanharem essa explicação detalhada comigo e a gente se vê no próximo estudo.